O beco fedia a desespero, a chuva caía forte, uma sinfonia de tristeza. Cada gota, um golpe na alma de João. A vida tinha sido cruel, um ciclo implacável de miséria. Órfão desde cedo, conhecera apenas dificuldades. Ele era uma sombra, invisível, esquecido, um homem quebrado, sem nada a perder. Será que Deus existe mesmo? Será que alguém se importa? Um vento frio açoitava o beco, cortando até os ossos. Ele sentiu uma presença. Algo o observava. Abriu os olhos. Uma figura estava na entrada do beco. Banhada em luz, parecia afastar a escuridão. Era linda, andrógina, com asas que brilhavam como luar na neve. Seria um anjo? Teria Deus finalmente ouvido suas preces? Não tenha medo. Estou aqui para te ajudar, João. João a encarava, sem palavras. Aquela entidade sabia seu nome. Conhecia sua dor. A esperança, uma borboleta frágil, agitou-se em seu peito. Ele passara a vida ignorado, invisível. Mas aquele anjo o via. O anjo se aproximou, sua luz empurrando as sombras. Era poder, algo com que João jamais ousara sonhar. O anjo sorriu, uma expressão gentil e conhecedora. Você já sofreu o bastante, João. Posso te dar tudo o que você sempre desejou. Riqueza, poder, vingança contra aqueles que te fizeram mal. João sentiu um nó na garganta. Era tudo o que ele sempre quis, o que sussurrava na escuridão da noite. Mas a que custo? Ele hesitou, uma pontada de apreensão em seu âmago. Tudo o que peço é sua lealdade. Um preço pequeno a pagar por uma vida livre de dor. João olhou nos olhos do anjo, procurando por engano. Não encontrou nenhum. Apenas compaixão e compreensão. Ele sentiu uma onda de calor, uma sensação de paz que nunca havia experimentado antes. Seria um truque? Um teste? A dúvida corroía sua mente, mas a promessa de alívio era tentadora demais para ignorar. Ele já ouvira histórias de pactos com o diabo, mas aquele era um anjo oferecendo salvação. As histórias antigas falavam de armadilhas e enganos, mas a presença do anjo parecia tão pura, tão verdadeira. O que eu preciso fazer? A voz de João tremia, carregada de incerteza e esperança. O sorriso do anjo se alargou, um crescente na escuridão. Era um sorriso que prometia mundos, que oferecia um futuro brilhante. Apenas se entregue a mim, João. A voz era suave, quase um sussurro, mas carregava um peso imenso. Entregue-me sua dor, sua raiva, sua alma. Deixe-me carregar seus fardos, e em troca, eu te darei o mundo. E eu te darei o mundo. Um mundo onde a dor não existe, onde a felicidade é eterna. As palavras pairavam no ar, carregadas de promessas ocultas. Elas brilhavam com uma luz etérea, quase hipnótica. João sentiu um arrepio na espinha. A oferta era tentadora, mas algo dentro dele gritava para que ele recuasse. Ele sabia, lá no fundo, que aquilo era errado. Mas a promessa de um futuro sem dor, sem sofrimento, era quase irresistível. Mas o fascínio do poder, de escapar de sua existência miserável, era forte demais para resistir. Ele olhou para suas mãos, imaginando o que poderia alcançar, o que poderia se tornar. Com um suspiro profundo, João tomou sua decisão. Ele estendeu a mão, pronto para aceitar o pacto, pronto para abraçar o desconhecido. A luz do anjo o envolveu, e por um momento, tudo parecia perfeito. A dor, a raiva, tudo desapareceu, deixando apenas uma sensação de paz absoluta. E assim, João deu o primeiro passo em direção a um novo destino. Um destino que ele nunca poderia ter imaginado. A vida de João se transformou. Ele era um homem comum, vivendo uma vida simples e sem grandes ambições. Mas, de repente, tudo mudou. Ele não era mais invisível. As pessoas começaram a notá-lo, a respeitá-lo. Ele se tornou uma figura de destaque na comunidade. A riqueza fluía como água. João agora possuía bens que nunca imaginara ter. Casas luxuosas, carros caros e uma vida de opulência.
Ele tinha poder, influência, coisas que jamais ousara imaginar. As portas se abriam para ele e sua palavra tinha peso. No entanto, uma semente de inquietação havia sido plantada. Apesar de toda a riqueza e poder, algo o incomodava profundamente. Ela crescia a cada dia que passava. A dúvida e a inquietação começaram a consumir seus pensamentos, perturbando sua paz. O anjo, seu benfeitor, era uma presença constante. Exigia lealdade, obediência. João sentia-se preso a essa entidade, como se estivesse em dívida eterna. Deleitava-se com as demonstrações de poder de João, com o medo que ele incutia nos outros. João, por sua vez, sentia-se cada vez mais desconfortável com essa dinâmica. Não era mais o ser benevolente que ele encontrara. Era algo mais. Algo sombrio. A presença do anjo tornava-se cada vez mais opressiva e assustadora. Um dia, encontrei uma biblioteca escondida, um tesouro de textos antigos e conhecimento esquecido. Era um lugar misterioso, cheio de segredos. Comecei a pesquisar, movido pela necessidade de entender a entidade a qual havia me ligado. Queria saber mais sobre o anjo e sua verdadeira natureza. Quanto mais eu lia, mais meu sangue gelava. As revelações eram perturbadoras, e a verdade sobre o anjo era mais sombria do que eu poderia imaginar. Segredos. Trevas. Cuidado. As palavras sussurradas nos textos antigos ecoavam em minha mente, aumentando meu medo e minha confusão. O rosto de João estava marcado pela preocupação e confusão enquanto lia um trecho de um livro envelhecido. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas o que fazer quando a verdade é tão aterradora? Os textos falavam de anjos caídos, expulsos do céu por sua ânsia por poder. Esses anjos, uma vez seres de luz, foram corrompidos por suas próprias ambições. Eles se rebelaram contra a ordem celestial, buscando dominar e controlar. A queda deles foi um evento cataclísmico, uma batalha épica que resultou na sua expulsão do paraíso. Eram enganadores, manipuladores, alimentando-se da miséria e do desespero da humanidade. Esses seres sombrios se infiltravam nas vidas dos homens, sussurrando mentiras e semeando discórdia. Eles se alimentavam das emoções negativas, crescendo em poder à medida que a humanidade sofria. O estômago de João se revirou. Ele sentia uma náusea profunda, como se uma verdade terrível estivesse prestes a ser revelada. A sensação era quase insuportável, uma mistura de medo e antecipação. As descrições, as histórias, elas espelhavam sua própria experiência. Seria possível? João começou a se lembrar de eventos passados, momentos em que sentiu uma presença sombria ao seu redor. Ele sempre descartou essas sensações como fruto de sua imaginação, mas agora, tudo fazia sentido. Quem é você? João perguntou, sua voz carregada de medo e incerteza. Ele precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo. O que você realmente é? A pergunta ecoou no silêncio, uma demanda desesperada por verdade. Ele confrontou o anjo, sua voz tremendo com um terror que não sentia desde menino. A figura diante dele era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, uma mistura de beleza celestial e malícia infernal. O anjo apenas sorriu, seus olhos brilhando com uma luz perturbadora. Era um sorriso que não trazia conforto, mas sim uma promessa de tormento. Curioso, não é? A voz do anjo era suave, quase sedutora, mas carregava uma ameaça implícita. Quem é você? João repetiu, sua voz agora um sussurro. Ele precisava saber, precisava entender a natureza do ser diante dele. O que você realmente é? A pergunta era uma súplica, um pedido desesperado por clareza. O anjo riu, um som arrepiante que ecoou pela própria alma de João. Era um riso que falava de segredos antigos e poderes além da compreensão humana. A fachada benevolente se esfarelou, substituída por uma máscara de crueldade. O anjo, uma vez uma visão de pureza, agora era uma manifestação de terror. Você é um tolo em me questionar. Você é meu, João. Sua alma me pertence. A declaração foi feita com uma certeza fria,
uma afirmação de domínio absoluto. O ser angelical, agora com olhos vermelhos brilhantes e um sorriso cruel, se elevava sobre João. A presença do anjo era esmagadora, uma força que parecia drenar a própria esperança de João. Suas asas, antes brancas e puras, estavam agora manchadas de sombras. A transformação era completa, um símbolo da corrupção que havia consumido o anjo. João sabia que estava diante de algo muito além de sua compreensão. Um ser que personificava a queda e a escuridão,